Se você é corretor ou tem interesse na área de imóveis, fica ligado porque esse podcast é para você. Hoje nós vamos falar sobre como lucrar nessa área. Eu sou a Aline Albuquerque, da agência Albuquerques Advocacia. Estamos aqui em mais um podcast do Albucast. Hoje nós estamos com um convidado super especial, corretor, empresário, alguém que vai compartilhar conosco ideias e dicas sobre como lucrar na área imobiliária. Mas é claro que eu vou deixar ele se apresentar. Flávio, tudo bem? Tudo bem, olá, eu sou o Flávio Freire, o seu corretor de imóveis aqui em Teresópolis. É um prazer estar aqui, tá? Muito obrigado pelo convite. Meu primeiro podcast, que honra. Tá inaugurando no Albucast. E que honra ser aqui, gosto muito de você, da sua família e espero poder colaborar aí com os telespectadores. E aí conta um pouquinho, qual é o nome da tua empresa, o que é a corretagem, o que é essa área imobiliária. Vamos introduzir já o tema. Vamos lá. Hoje eu estou com a Quintal Serrano, que é minha. Acabei abrindo essa empresa hoje em sociedade com o Cláudio, que ele era meu gestor de tráfego. Na verdade, eu treinei ele no mercado imobiliário há 7 anos atrás. E hoje, aprove Deus, de a gente estar junto com a empresa. Esse ano eu faço 10 anos de mercado. Já tenho uma estrada aí, longa estrada, já é a segunda empresa. Já participei de algumas imobiliárias, já fui associado a algumas imobiliárias aqui em Teresópolis. Hoje estamos com foco em casas apenas, residências horizontais mesmo. Que já é um desafio, né? Porque o que nós mais vemos são construções verticais. Exatamente. Só que assim, o nome já diz, né? Quintal Serrano. Eu identifiquei que nosso público-alvo, principalmente no mercado de Teresópolis em si, região serrana em geral, mas principalmente Teresópolis, que é onde eu atuo todo esse tempo, são pessoas, famílias do Rio, que de duas uma, ou estão vindo para criar filhos em Teresópolis, para fugir sempre da mesma coisa que eu já vou falar do que eles fogem. Mas ou são famílias que vêm para criar filhos, ou são famílias, casais que já criaram os filhos e vêm para se aposentar e ter o seu quintal serrano. O seu adorável quintal serrano que às vezes teve durante a vida, esse quintal serrano, só que vinha só nos finais de semana, justamente para fugir. Fugir de quê? Eu digo que os clientes, eles têm, nesses anos de mercado, são sempre as mesmas reclamações dessas 3 coisas. Primeiro, segurança. É verdade. Naturalmente, Rio de Janeiro lá é capital, e por ser capital, tem uma segurança um pouco mais, vamos dizer... Pode dizer que não tem segurança. Pode dizer, eu tô tendo tato pra falar, mas basicamente é isso. O pessoal reclama que a segurança do Rio é precária. Eu conheço pouco, fui algumas vezes gravar alguns imóveis na Barra ali, então assim, eu conheço pouco, eu não tenho nem o que falar. O que eu falo sobre o Rio é o que meus clientes me falam. Então assim, recebo muitos clientes de lá com esse indicativo, essa reclamação. Primeiro, segurança. Segundo, clima. É verdade. O clima de Teresópolis... Eu desci esses dias pro Rio e eu até esqueci que eu vinha de lá, porque agora que eu moro em Teresópolis, o clima é outro. Aqui é quente, mas não é quente igual lá embaixo, não. Não, ontem eu recebi um cliente que ele falou... Teresópolis tava aquele clima gostoso, ainda mais depois da chuvinha. Tava tipo, sei lá, 27 graus, delicioso. Ele falou, lá no Rio tá 42. Com sensação de 50, misericórdia. Falei, sensação de 42 que ele falou. Falei, caraca, que loucura. Ele falou, e não chove de jeito nenhum. Então assim... Segunda reclamação, temperatura. Sim. O clima de Teresópolis é extremamente mais ameno, é muito mais delicioso do que da capital. E terceiro, praticidade. A gente tem um trânsito hoje em Teresópolis que o teresopolitano reclama de ficar 40 minutos no trânsito. Mas lá no Rio... 40 minutos é lucro. Exato. E dá pra você deixar o carro em algum lugar e ir a pé, porque aqui tudo é perto. Exatamente, exatamente. E lá no Rio eu tava com um cliente que ele falou que entre Recreio e Barra ele levava um trajeto de 10, 15 anos atrás... Levava 30, 20 minutos num trajeto do trabalho para casa e tal. Falou que hoje é 1h30, 2 horas. É absurdo. Ou seja, 1h30, 2 horas ida, 1h30, 2 horas volta. São 3, 4 horas num dia perdido. E o tempo é uma das coisas, é a coisa mais valiosa que nós temos. Se Exatamente. eu não conseguir controlar e gerir meu tempo, eu perco oportunidades, perco qualidade de vida, inclusive. Eu digo que tempo não é dinheiro. Essa frase até do Gilberto Augusto, que é um professor aí de marketing. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Puxa. Gostei da frase, vou tempo usar. É vida. Tempo você não recupera, você não tem como, não não recupera. Tava até ouvindo um treinamento que o cara fala que nós só temos em média 80 verões. Em que verão você está e o que você está fazendo com ele? Eu falei, caraca, nossa, pesado isso, pesado, né? E realmente é verdade, a média do brasileiro é de 80 anos. E assim, 80 anos, aspas, né? Porque dependendo da qualidade de vida... É isso que eu tava pensando agora. Pode ser menos. Inclusive, Teresópolis tem essa... A pessoa, qualidade de vida. Mas qualidade de vida é o quê?
Qualidade de vida engloba tudo isso que eu falei, principalmente esses três principais fatores. Mas puxando a conversa para o início, aí os clientes hoje que eu recebo têm esse indicativo, essa dor, e a Quintal Serrano, ela traz justamente esse conceito de você ter o seu Quintal Serrano. Tanto é que eu digo conquistar o Quintal Serrano, que é uma conquista, né? Você, às vezes, somente os que já estão aposentando, poxa, eles criaram os filhos, trabalharam a vida inteira, independente de qual trabalho que for, independente do nicho. Hoje a gente atua um pouco mais no nicho do médio para o alto padrão, mas também tem um nicho econômico que tem a mesma importância, tanto quanto. Sim. São pessoas que trabalharam, os que estão aposentando, trabalharam a vida inteira, criaram os filhos. Eles só querem um lugarzinho para descansar, chamar de meu paraíso. Exatamente. Não, acontece muito comigo e com a minha família, quando nós nos mudamos para cá, demoramos um tempo, ficamos em uma determinada casa e nós gostamos desse horizontal. Para mim, apartamento, até porque minha família é acumuladora, vou te contar. Guardar tudo em apartamento é impossível pra gente. E aí, quando nós encontramos a casa em que nós atualmente moramos, eu saio do trabalho, é tudo pertinho, eu amo isso, né? É uma bênção, isso pra mim é dignidade, você ter as coisas próximas pra você economizar tempo e usufruir de outras formas. E aí eu chego em casa, quando eu abro a garagem e entro, já cansei de viver isso, meu pai faz isso, a gente senta ali no quintalzinho, quintal serrano mesmo, sabe? Exato. E eu falei assim, nossa, obrigada. Como nós somos cristãos, a gente fala, nossa, obrigada, Senhor, aqui é meu paraíso. Exatamente. O trabalho, o estresse ficou pra fora, ali no meu lar eu tenho lugar pra descansar, dignidade. Eu olho a paisagem, porque eu amo as montanhas, né? Eu amo demais. Tem gente que ama praia e tal, mas eu amo demais as montanhas, o clima daqui. E quando desce aquele russozinho, sabe? Ai, muito gostoso. E eu fico, nossa, obrigada. Ali realmente é um paraíso. Às vezes eu fico chateada porque eu fico pouco tempo em casa, né? Mas enfim, isso é outra coisa. Você tá na fase de construção de patrimônio, então naturalmente tem que agradecer por ainda ter um tempo de ir pra casa. Verdade. Apesar que esses dias no escritório a gente falou assim, eu acho que eu vou trocar esse sofazinho, vou botar um sofá-cama, porque eu passo mais tempo no escritório do que em casa. Mas enfim, ser corretor de imóveis é um desafio. Ter empresa é um outro nível de desafio. Ser herói. No Brasil tem que ser herói. Tem que ser herói. E assim, eu sou especialista na área de direito imobiliário. Eu fiz TTI, só não tirei o Cresci, porque eu falei assim, não é a área que eu pretendo. Eu amo mais o direito. Vai entender, mas é verdade. Eu amo muito Amém. mais. Glória a Deus por isso. Né? A gente consegue compor. E o que eu vejo é uma onda crescente. A área imobiliária, ela tem sido aquecida. Eu até vi umas matérias que disseram que de 2024 para cá nós tivemos um aquecimento de acima de 23%. Enfim, exato. Nós estamos alavancando. Seu média nacional. Sim. Só que o que eu vejo são muitos corretores autônomos, alguns deles até se juntam, trabalham em parceria, mas tem muita dificuldade em encontrar um mercado, um nicho e oportunidade. E exato. Esse é o ponto-chave que a gente vai tentar trazer aqui. Uma dica, uma girada de chave. O que você, Flávio, pode dizer com a sua história e para tantos corretores que nós temos mais de 523 mil corretores no Brasil, muito mais. O que você diz para essa galera que está aí interessada em imóveis, quer trabalhar, mas, enfim, tá difícil? Então, o que acontece? O mercado imobiliário, vou ter que começar, é uma história, né? A gente tem tempo? Qualquer coisa eles põem no 2x, né? Exato. Porque assim, o mercado imobiliário, ele tem uma barreira de entrada geralmente muito baixa. É claro que muda de estado para estado, mas vou colocar o exemplo de hoje onde eu vivo, onde eu atuo, Teresópolis. A barreira de entrada é muito baixa. E a gente acabou de passar por... O mercado, ele é cíclico, né? O mercado imobiliário, como todos, ele é cíclico. E nessa fase de ser cíclico, quando está em alta, ele atrai muita gente, atrai muitos olhares. Ainda mais com rede social, que os corretores estão sempre no luxo, estão sempre... Então, assim, quem está de fora olhando, acha que o mercado é fácil. Pô, vou vender uma casa. Aí começa a fazer conta, né? Pô, Teresópolis atua com a porcentagem média de 5%. A casa do meu vizinho aqui vamos colocar a média de Teresópolis, é 700, 800 mil. 5% é 40 mil. Pô, vender uma casa tem 40 mil? Rico. Exato. Desse jeito. Se eu vender uma casa por mês, é 480 mil no ano. Aí, então, assim, só que essas contas de padeiro e a baixa barreira de entrada no mercado acaba iludindo muita gente. Vou dar o exemplo da pandemia. A pandemia foi o mercado, assim, do meu período de mercado, eu entrei na crise nacional, eu entrei no mercado 2015, 2016. E nesse período de crise que eu entrei, era uma venda a cada 6 meses, para corretores experientes.
Então, assim, eu fui abençoado, agraciado por Deus que eu vendi no primeiro mês, depois eu passei 6 meses sem vender. Mas vendi no primeiro mês, fiz 27 mil e pouco de comissão. Falei, caraca, eu tô rico, nunca recebi esse dinheiro. Meu Deus. E agora passando os outros meses fazendo conta pra bater o dinheiro. A vida real. Não, e o pior é que o corretor não tem... O brasileiro em si, ele não tem educação financeira. Não tem. Não vem de escola, não vem de berço, geralmente. Geralmente, né? Eu tô falando da massa, da população em massa. Então, por não ter essa educação financeira, eu recebi 27.500 e gastei 38.500. Gastei mais do que eu tinha. Porque creche e tudo. Então, assim, nesse ponto de financeiro, o corretor ele acaba se iludindo. Quando entra, né? Quando um novo corretor. Dificilmente um corretor entra com o pé no chão no mercado, sabendo quanto vai ganhar, fazendo as atividades que tem que fazer. Já vou entrar nesse assunto. Então, assim, primeiro ponto é esse. O corretor ele entra iludido com o comissionamento. Só que para você chegar no comissionamento, ele existe processo. Não é tão simples. Quem dera, toda visita que eu fizesse, daquela visita saísse uma venda e daquela venda saísse a comissão. Então, assim, já não é por aí. Então, a sua pergunta foi o conselho que eu dou. Cara, o primeiro conselho é o seguinte, não se ilude. Não se ilude. Você está entrando no mercado agora, saiba que o mercado ele é maravilhoso. É o que sustenta a minha família grande de 6 filhos. Ô, glória. Não tem um salário, obviamente, só que o salário ele traz um fixo, ele traz um piso. Só que o fato Mas também de não... te limita, né? Exatamente. O fato de não ter um salário te tira o teto. Então você pode fazer 10, 15 mil de comissão, 8 mil. Hoje uma média, acredito, de um salário de corretor em Teresópolis, acredito que gira em média de 7 a 10 mil. Então assim, 7 a 10 mil, mas você pode fazer 100. Tem corretor fazendo 100 mil em Teresópolis. Sim. Em Teresópolis. Região, se for abranger região serrana com o mercado de altíssimo padrão, que é Itaipava, mercado de Areal, aquele mercado do luxo, tem corretor fazendo muito mais que isso. Então, primeiro ponto é esse. Não se ilude. Coloca o pé no chão e saiba que para você fazer atingir uma meta financeira, existem processos. Que aí entra a questão que você falou no início. Mercado, oportunidades e nicho. Muito corretor não sabe nem o que é nicho. Eles saem tirando para todos os lados. Para todos os enfim. lados. E o mercado imobiliário, ele abrange muita coisa. Você pode fazer locação, você pode fazer lançamento, você pode fazer compra e venda de Minha Casa Minha Vida, você pode fazer revenda, né, que eu digo. Você pode fazer compra e venda de usados. Tem um leque abrangente. Por que eu escolhi hoje trabalhar com casas? Primeiro, pelo que eu já acabei de explicar. E segundo, porque eu nunca morei em apartamento. Então, eu já vendi apartamento, só que nesses quase 10 anos, se contar 10 apartamentos que eu vendi, tirando Minha Casa Minha Vida, que já vendi muito, teve um mês que eu vendi 14, mas se for tirar Minha Casa Minha Vida, que é lançamento, que traz escala, eu vendi, sei lá, usados 10, 15 apartamentos no máximo. Em 10 anos. Então, eu vendi casa por quê? Porque eu acredito em casa, acho que tudo que eu já expliquei. Mas falando em nicho, o corretor não sabe o que é nicho, geralmente. Ele entra sem ter educação financeira e sem ter educação mercadológica. E geralmente as imobiliárias, o que eles fazem? Isso não é uma crítica, isso é a realidade. Sim. Como que eles fazem? Uma imobiliária ele é uma empresa que ela divide 50% geralmente do comissionamento com o corretor que ela contrata. Esse corretor que ela contrata, o corretor ele tem que captar, ele tem que vender, às vezes ele cuida do processo, às vezes ele... Então a imobiliária às vezes está com anúncio, ela está com... Porque tem dentro do processo de compra e venda existe um funil, já vou falar sobre isso. Então assim, o corretor ele entra ali perdido, na maioria das vezes não tem um treinamento, na maioria das vezes o corretor entra e o cara, por exemplo, eu aprendi, sou muito grato ao cara que me trouxe pro mercado, sou muito grato de verdade, ele sabe, Deus sabe, falo sempre com ele, com a família dele quando eu encontro. Mas ele também não teve esse treinamento, então ele não soube também me dar esse treinamento. Eu aprendia vendo, porque ele é um negociador nato. Então aprendi a vendo ele negociar, aprendi a vendo ele fazer, mas eu fui fazendo na raça. E é o que a maioria faz. É o que a maioria faz. Então assim, primeiro ponto é esse. Não tem treinamento. Então como é que ele vai saber o que é se ele não tem ninguém para falar com ele? Ele vai ter que aprender. Hoje, graças a Deus, a gente tem podcasts, se ele tiver curiosidade, ele vai acabar aprendendo. Só que aí beleza, não tem um nicho. Aí trabalha com qualquer coisa. Aí faz tudo. O cara capta e vai captar. Cara, tem 200, 300 apartamentos em média em um prédio, o cara tem ali 10, 15 à venda. Aí, beleza, vou lá, vou captar. Aí vai no LX, vai nos portais, vai conversar com o porteiro, sai na rua e bate, porque o corretor paga pra trabalhar, né? Eu sei. O corretor paga pra trabalhar. Ele vai pra rua e, se Deus quiser, ele vai vender e daqui a 2 meses, 45 dias, ele vai receber aquela comissão pela fé. Só que até lá, até receber esse comissionamento, existe o processo. Eu tô falando muito de processo de funil, é basicamente assim.
eu acredito num funil de 7 etapas. Onde essa etapa começa com a captação. O que é a captação? A captação é a angariação do imóvel. Sim. O corretor, ele vai atrás do imóvel e coloca esse imóvel para dentro da imobiliária ou para dentro dos seus portais. Desse processo de captação, após ele existe a prospecção. O que é a prospecção? É o anúncio. É o anúncio nos portais, é o anúncio nas redes sociais, que aí entra puxando um parênteses aqui, a maioria do erro dos corretores é trabalhar somente com uma fonte de prospecção. Quando você tem uma fonte somente de prospecção, naturalmente você só tem aquisição de clientes por um lado. Sendo que, na verdade, se você precisa de alta volumetria. Porque dentro de um funil de atendimento, que é esse aqui que eu vou falar, se você quer uma venda no final, você tem que fazer um número de visitas, um número de atendimento e um número de prospecção. É escalonado. É escalonado. Aí o corretor acha que ele vai fazer um atendimento, esse atendimento, o cara vai fazer uma proposta, da proposta ele vai visitar, vai fazer a proposta, ele vai fechar, quem dera fazer assim. Tá contando com a sorte. Aí essa proposta cai, ele só tem uma proposta na esteira. Muito corretor não sabe nem o que é esteira de atendimento, CRM. Então isso infelizmente acaba deixando o mercado mal educado, onde o corretor fica extremamente iludido achando que ele vai ter um percentual de comissão e sai do mercado falando mal. Aí sabe o que a gente tem? Muito corretor Uber, muito corretor... eu sou corretor, mas eu sou Uber. Eu sou corretor, mas eu sou... Isso, nada contra a profissão de Uber. O que eu bato na tecla é o seguinte, se você é corretor é uma profissão. Você pode ser extremamente bem-sucedido. Da mesma forma que nós temos advogados que exercem muitas outras atividades porque falam mal da advocacia. Exatamente. Só que assim, se você não tiver uma educação dentro daquele mercado que você resolveu atuar, naturalmente você não vai ter um resultado dentro dele. Então, os corretores, por não entender isso, não entender que existe uma volumetria para você chegar a um certo valor de venda, o VGV, né? O famoso VGV, o volume geral de venda. Uhum. Se você não entender isso, você fica patinando sempre no mercado. Aí acaba como você paga para trabalhar, passa 6 meses sem vender, você tá desesperado, cheio de conta para pagar e você vai fazer bico. Aí nessa de fazer bico, você acaba saindo do mercado. Você se acomoda e fica naquilo ali que tá te dando dinheiro certinho. Exato. E lembra da ideia que a gente começou a falar que tempo é vida? É. Aí você tem 80 verões, você passa 2 verões patinando, 3 verões, 5 verões patinando. Porque você não é corretor, mas também não é Uber. Você não é corretor, mas também não é porteiro. Você não é corretor, mas... Então você patina. Então existe um processo aí. Prospecção. Você não pode ter uma fonte só de aquisição de clientes, você tem que ter várias. Se você quiser, a gente fala sobre isso depois. Com certeza. Aí, prospecção. Da prospecção, esse cliente entra para a etapa qualificação. O que é a qualificação? A filtragem, a triagem do cliente. Vou dar um exemplo do que é a qualificação. Esses dias eu recebi um cliente, ele falou assim, eu queria ver essa casa de 2 milhões e 2 milhões e 400. Proprietário morando na... 2 milhões e 300. O proprietário morando na casa. Flávio, queria ver essa casa, achei ela linda, não sei o que, tô com a dor. E assim, eu entendo o cara que tá vindo pra ver o imóvel, ele quer visitar a casa, óbvio. Sim. Ele tá comprando um patrimônio e geralmente de milhões. Então é natural ele querer visitar. Só o que não é natural é isso que eu vou te falar. O profissional recebeu o telefone, vamos agendar uma visita sim, você quer agendar pra quando? 10 horas, beleza, vou ver aqui com... Sábado 10 horas, vou ver aqui com o proprietário. Proprietário, olha só, 10 horas tem um cliente querendo ver a sua casa. Maravilha, vamos lá. Chega lá, o cara vê, visita a casa, maravilha, casa linda. Flávio, amei essa casa que a gente gostou. Beleza, fulano. E aí, vamos evoluir? Não, Flávio, eu preciso vender a minha casa. Lá na São Gonçalo. Você fez uma visita... São Gonçalo. Quanto São Gonçalo, tá? Você fez uma visita sem expectativa de realmente seguir para os Exatamente. próximos passos. Você entendeu o que é Com qualificação? certeza. O cara entra, primeiro pergunta, assim, a procura, ela é baseada em 3 pilares. Toda procura de imóvel é baseada em 3 pilares. O primeiro pilar determina os outros. O primeiro pilar é preço. Quanto que você tem de ticket para investir nesse imóvel? Isso determina os outros 2 pilares. Quais são os outros 2 pilares? Localização e características. Localização, Teresópolis é muito pequeno, então você acaba ficando limitado. Tanto é que a minha pergunta é, você já tem alguma localização que você excluiu? Porque Teresópolis é muito pequeno. Então, se o cara fala assim, não, eu tenho filho em idade escolar, eu não queria ficar a mais de 20 minutos. Então, já sei que Vargem Grande e não depois lá, finalzinho de Albuquerque, já não vai atendê-lo. Já sei que, de repente, talvez Quebra-Frascos ele encontre um trânsito ali que pode ser que não agrade, ou Cascata do Imbuí. Então, vou trazer o cara mais pra cá ou pra região do Alto. Seu filho estuda onde? Qualificação. Você tá qualificando o cara. Você tem quantos filhos? E cada os 2 estudam na mesma escola? Isso é telefonema. Outra coisa que isso... Eu gerenciei alguns imobiliários nesses 10 anos. E eu tinha alguns corretores que não gostavam de ligar.
Na verdade, as pessoas não gostam de ligar mais, né? Só querem mensagem. Pois é, só que a mensagem ela é limitada. E tudo bem, tem cliente que prefere até a mensagem. Só que eu explico, inclusive, dentro do meu processo de qualificação. Eu tenho um script de qualificação. E nesse script de qualificação que eu passo e treino os corretores, existe a pergunta: você prefere seguir por aqui ou posso te ligar para conversarmos melhor? Olha só. Fulano, eu preciso... Mudando a pergunta. Fulano, eu preciso qualificar você até para otimizar melhor o seu tempo. Será que eu posso te ligar para a gente conversar melhor? Para você investir melhor o seu tempo? Então tem forma de você perguntar, de você colocar... Você tá demonstrando muito mais do que um funil de qualificação, um funil de processo, como as habilidades necessárias para que você possa chegar a um processo de convencimento, influência e resultado, que é o que mais importa. Relacionamento. Venda é relacionamento. Venda é relacionamento. Não tem como você ver. É muito raro. Eu só vi acontecer uma vez, que foi com o meu sócio Cláudio, que não sei... O cara entrou, ele falou assim, eu tava no escritório. O cara entrou na imobiliária, a gente trabalhava na mesma imobiliária na época, que eu treinava ele. Uhum. O cara entrou na imobiliária e falou que queria comprar um apartamento de tanto aqui no alto. O Cláudio falou, pô, tem um aqui na frente que entrou ontem, vamos lá? Vamos. No dia seguinte o cara tava assinando. Falei, cara, desde então eu nunca mais vi isso. Então assim, venda é relacionamento. Geralmente o cara não compra o primeiro imóvel que ele vê. Então como começa esse relacionamento? Pelo telefone. O cara entrou, ele tem uma dor. As decisões... entender a dor. As decisões, elas são... Isso é neuromarketing. As decisões de compra, elas são tomadas por 2 fatores. Dor ou benefício. Ou sarar uma dor, ou em busca de algum benefício. E geralmente é os 2. Ou pra você ter algum benefício, tendo uma dor, né? Porque você equilibra ali os fatores. Então, dentro da etapa de qualificação, você identifica qual a dor do cliente, qual o benefício que ele vai ter, até para você depois, na hora da negociação, utilizar daquilo ali. Eu digo que a negociação... Eu utilizo de técnicas de PNL, técnicas de programação neurolinguística, técnicas de... PNL, programação neurolinguística é a mesma coisa. Técnicas de linguagem corporal, técnicas de análise comportamental e gatilhos mentais de venda. E pra quê? Pra ajudar o cara a tomar a decisão que é melhor pra ele. Eu não convenço ninguém. Tem vezes o cara fala, Flávio, você me convenceu. Eu falo, não, então tá errado. Eu não tenho que te convencer. Na verdade, a pessoa ela já tem um interesse, já tem um intuito, você só mostra aquilo que ela talvez não tenha materializado ainda. Exatamente. Eu falo, olha só, não tenho que te convencer a nada, só tô te mostrando e trazendo clareza aos fatos. Então, na etapa, vamos lá, captação, prospecção, você captou o imóvel, começa a prospectá-lo. Faz a qualificação do cliente, pelo amor de Deus. Voltando à história do cara. Aí o cara me ligou, isso aconteceu. O cara me ligou e queria marcar pra ver a casa e tal. Pô, beleza, fulano. Vamos agendar uma visita. Só que pelo WhatsApp, como eu falei, fica muito subjetivo. E ele ainda estava falando pelo WhatsApp da empresa. Esse processo de qualificação, hoje eu tenho, além da imobiliária, uma agência de vendas. Não é uma agência de marketing, é uma agência de vendas. Onde utiliza ferramentas de inteligência artificial. Sim. E quem estava atendendo ele era a SDR de inteligência artificial. Só que eu estava acompanhando. Aí quando eu vi lá que ele estava querendo agendar a visita, a SDR passou para mim, eu já puxei ele do CRM. E tentei ligar, não consegui. Ele falou, me liga mais tarde. Vou poder falar contigo. Aí, mais tarde, liguei pra ele. Aí, e aí, fulano, tal, não sei o quê. Não, já vi com a imobiliária X, Y, Z. Falou, inclusive, um dos corretores que ele tava vendo é meu amigo e tava do meu lado. Que é o Clabin. Abraço, Clabin. Meu parceiro. Hoje, inclusive, a gente tá trabalhando junto no escritório, no network lá, poderoso. Então, assim, tava do meu lado, já tinha sido atendido por ele. Só que eu não falei porque o Clabin tava fazendo outro atendimento ali na hora. Aí então, fulano, vamos lá, deixa eu entender mais sobre sua procura. Você viu essa casa onde? Por onde é que você procurou? Por que você resolveu vir? Comecei, né, a fazer as perguntas ali de triagem. Cara, não, eu tô vendendo minha casa em Niterói, no condomínio... Ih, até falei. No condomínio tal, não sei o quê. Ah, fulano, beleza, maravilha. E você viu com outras imobiliárias, mas você não viu nenhuma casa que te agradasse? Havia algumas que te agradasse. E o que te impediu de tomar a decisão de compra? Aí, pum, joguei ali, botei o gambá na mesa, né? O que te pediu de colocar... De tomar essa decisão de compra? Ah, não, porque eu preciso vender a minha casa aqui. Só que a casa que ele estava querendo marcar, como exemplo que eu dei, isso não foi exemplo, isso aqui é uma história que aconteceu. O exemplo que eu dei, esse cara que estava querendo marcar, a casa tinha um proprietário morando. Sim. Então, assim, o corretor, ele tem que entender, você corretor, você é um intermediário. Você alinha expectativas com o comprador e vendedor. Sim. E expectativas contigo. O corretor, ele é um gerenciador de expectativas. Ele é um intermediário de emoções. Ele é um intermediário de decisões. Então, assim, eu tenho que, como corretor, gerenciar expectativas do comprador que está comprando, mas também do vendedor que está vendendo. E essa casa que ele queria ver estava em exclusividade, ou seja, a expectativa do proprietário para comigo e a minha empresa é extremamente maior. Caso 2.190, eu falei 2.300, 2.190.
Inclusive, essa casa fica no Vale São Fernando. Sem brincadeira. A gente vai deixar aqui na descrição. Então, assim, eu preciso alinhar essas expectativas entre comprador e vendedor. Então, o que eu fiz com ele? Fulano, olha só, essa casa tem um proprietário morando. Então, é complicado te levar nessa visita, visto que você... Eu perguntei a ele, então você depende dessa venda para fazer a aquisição aqui em Teresópolis? O teu recurso depende única e exclusivamente disso? Sim. Então, qual era o sentido da gente ver naquele momento, entende? Eu não precisava, mas fácil ele vender logo a casa dele. Exato. E depois correr pra comprar Só que eu outra. tenho empatia com ele como comprador. Sim. Eu entendo que ele precisa ver e começar a ter temperatura. Só que não precisa ser uma casa que tem um proprietário morando. Que ele vai ter que mudar toda a rotina dele, às vezes, pra nos receber ali. Você entende? Sim. Então, o que eu falei com ele? Fulano, olha só, essa casa talvez não seja ideal pra nós vermos, nem pelas características que talvez ela te atenda dentro daquilo que ele já tinha me passado de dor, né? Dor e benefício. Só que não vale a pena a gente visitar, porque tem um proprietário morando e eu preciso alinhar expectativas com esse proprietário. Quando acabar a visita, como é que eu vou falar com ele que você ainda precisa vender? Você me entende? Trouxe ele pra meu lado da mesa. Tuxê. Aí ele ficou até um pouco chateado. Ele, então beleza, então a gente vê outras coisas aí, se eu ver mais alguma coisa eu te ligo. Se eu vender eu te ligo. Aí depois ele me procurou de novo no WhatsApp. Flávio, você tem terreno? Então assim, o que eu entendi? E continuei o atendimento com ele. Prossegui, depois ainda falei com ele. Falei, olha só, você me entendeu aquele dia e tal? O que eu puxei pra ele? O lado da empatia. A empatia, ela é mútua, né? Não é só pra mim com a pessoa. Eu preciso que a pessoa tenha empatia comigo também. Como eu falei, o corretor paga pra trabalhar. Aí eu vou lá em Albuquerque, na casa com um cara, invisto o meu sábado, que é o dia que tem mais visitação, com um cliente qualificado, que eu categorizo os clientes P1, P2, P3. P1 é prioridade alta. Tem vários P1s subindo no sábado. Aí eu vou lá pra Albuquerque atender esse cara, que tá precisando vender, que ele é um cliente, ele é um cliente, ele não deixa de ser um cliente. Sim. Só que ele é um P3, vamos dizer assim. O que é o P3 pra mim, né? Eu categorizo os clientes dessa forma. O P3, ele tem o desejo de compra, tem o interesse de compra, já sabe que quer comprar, só que não tem o recurso. Então, assim, ele é prioridade 3. Ele vai comprar é um fato, mas o quando é a questão. Exato. Aí você entrou no quando. O corretor ele tem que ter um CRM. CRM é Customer Relationship Management. Central de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Então o corretor ele precisa ter um CRM para quê? Esse cara é o tipo de cara, como ele é um P3, a cada 30, 45 dias eu marco no meu CRM para entrar em contato com esse cara novamente. Eu tenho hoje, dentro como eu falei, da agência de vendas, eu tenho um CRM, no CRM também tem inteligência artificial. O CRM ele me avisa e a inteligência artificial, até às vezes eu programo uma mensagem para mandar. Sim. O que o corretor vai precisar fazer? Cadastrar. Exato. Cadastra o cliente, coloca lá. Tem hoje um sistema aí que nem ganha para fazer essa propaganda, mas o Kenlo. O Kenlo, ele que você cadastra lá, do corretor mesmo, você cadastra, você consegue colocar a data de retorno de agendamento para o cliente receber aquele retorno. Então, assim, o corretor ele precisa ter essa central de relacionamento porque, como eu falei, de venda é relacionamento. Sim. E dificilmente o cara entra no imóvel e compra na primeira visita. Você vai precisar gerenciar. Só que lembra que eu falei que precisa de autovolumetria? Sim. Como é que você vai gerenciar 20 clientes na tua carteira? Todo mundo tem um limite, não funciona. Exato. Então, vamos lá. Você captou o imóvel, prospectou o imóvel, qualificou o cliente que entrou da prospecção. Depois da etapa qualificação, tem a visitação. Quando que eu visito com o cara? Quando o cara é qualificado, o cara é P1 ou P2, que às vezes o P2 é o quê? O cara que tem um imóvel dentro da minha linha de atuação, da minha zona de atuação. Que às vezes a gente encaixa uma permuta. O cara tá vendendo um apartamento, eu não vendo apartamento, mas encaixa na negociação. Sim. O cara tá vendendo um apartamento, comprou aquele apartamento num período de vida 10 anos atrás, estava começando a vida e agora ele conseguiu construir um patrimônio bacana e tá querendo ir pra casa. Conquistar o seu quintal serrano. Então assim, ele tá vendendo, coloca o apartamento na negociação. E às vezes quem tá vendendo a casa é uma senhorinha, que os filhos já se criaram e ela às vezes tá viúva e quer morar no apartamento. Então eu consigo encaixar aquilo dentro da negociação. Então, da etapa de visitação, o cara tem que ser já qualificado. Depois da visitação, Flávio, negociação. É aqui onde eu digo que a gente coloca o gambá na mesa. Eu acho que o gambá começou lá em cima, mas tudo bem. Começou na qualificação, porque às vezes eu acho que tem muito cliente que ele vem na emoção, ele vem com... tá chateado com alguma coisa, ele sonha com algo, mas ele ainda não entende que ele não é qualificado para realizar aquilo que ele mesmo pretende. Exato. E aí, para mim, o gambá já apareceu aí. Exato. Mas você entende que esse cara, ele tem uma dor e um benefício Sim. e ele não sabe? Quem que tem que falar com ele? É tu. O corretor. São os corretores. É o profissional. O cliente não é profissional em procurar imóvel. Eu sou profissional em mostrar imóvel para ele. Tem que saber. Tem que saber falar. Eu ensino isso pros meus filhos. É uma frase que eu falo tanto, quando eu falo, eles até completam.
tem várias formas de se falar a mesma coisa. Você tem que buscar a melhor forma de se falar, mas tem várias formas de se falar a mesma coisa. A comunicação não é o que você diz, Exato. É o que o outro entende. E Flávio, como é que eu sei qual é a melhor forma? Aí você vai ter que fazer o meu curso. Não, porque dentro do curso tem uma etapa de leitura do cliente, que utiliza técnicas de PNL, método DISC. Vou dar um exemplo. Você tem um perfil, uma leitura rápida que eu fiz de você. Você tem um perfil, como você falou, leitora e escrita. Você tem um perfil visual e um pouco sinestésico. Sim. Você é pouco auditivo. Exatamente. Verdade. Então, assim, dificilmente algo que eu falar vai te convencer. O que eu tenho que fazer? Mostrar. O que eu tenho que te fazer se eu quiser te vender o imóvel? Eu tenho que te proporcionar a experiência de te levar no imóvel. Então, você entende que com cada cliente eu tenho que ter... Só que tem cara que é auditivo. Tem cara que por telefone, às vezes eu passo 2 horas com o cliente. Já cansei de passar 2, 3 horas com o cliente no telefone. Porque o cara é auditivo, o cara gosta de ouvir a tua voz, o cara gosta de ouvir teu áudio. O cara manda um áudio ali de 15 minutos. Já recebi áudio de 15 minutos, tá? Eu também, misericórdia, Senhor. E assim, por quê? Porque a pessoa geralmente ela é auditiva quando faz isso. É auditiva com toque em sinestésico, ela é alguém que gosta de contato e comunicação. E aí entra o método disso, dominante, influente, conforme ou estável. Que aí geralmente essa metodologia de análise comportamental é para decisão. Eu utilizo ela na etapa de negociação. Se o cara é dominante, se o cara é um cara dominante, que ele se impõe, eu, Flávio, tenho um perfil influente com toque dominante. Essa minha parte dominante eu não posso mostrar na mesa. Porque eu sou o intermediador, lembra? Uhum. Então eu tenho que ser o quê? Influente ou até conforme. Eu posso ali ser um camaleão. Passear nessas linhas comportamentais. Tem corretor que não sabe disso. A maioria, na verdade. E a maioria das pessoas em todas as áreas profissionais não sabem disso. Se que for isso trazer é necessário isso para a vida. Por isso que a agência que eu estruturei junto com o Rubens, meu sócio lá de Natal, é a agência de vendas. Porque dentro disso tem o tráfego pago, que é a prospecção. Dentro da prospecção, qualificação. Esse funil tem em todos os mercados, é só você identificar qual o seu. Inclusive a gente atende agência de advocacia. No final vamos deixar todos os links, os cursos. Eu vou te mostrar como funciona, porque você vai ser nossa cliente. Você vai ser o nosso case de sucesso. Um dos nossos cases de sucesso. Então, assim, tem etapa de prospecção, utilizando o tráfego pago entre diversas fontes de aquisição, que às vezes você nem enxerga, mas é uma fonte de aquisição de cliente. Qualificação, e da qualificação você tem ali a sua reunião de agendamento, né? Desse agendamento, alinhamento de expectativas para conseguir fechar o negócio, né? No teu caso de direito. E em todos os mercados tem isso. E do corretor é isso que eu estou te falando. São 7 etapas. Captação, prospecção, qualificação, visitação, depois a negociação, Flávio, formalização. Essa etapa aqui eu deleguei, porque eu não domino. Não, é uma das áreas que eu mais vejo os corretores falharem. E é, claro, a minha praia, né? É onde eu realmente surfo. Inclusive, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Porque existem muitos erros documentais. Existem muitos erros em análise documental. Eu tô falando da formalização do documento e o que vem antes, porque eu preciso analisar documentos antes. Exatamente. Os corretores não sabem o que é IPTU, o que é RGI, o que é necessário, o que é mais-valia. E é necessário. A formalização é essa questão que pode ser mais burocrática. Porque tudo que você está me dizendo são soft skills e hard skills. É necessário que tenham pequenas e grandes habilidades para desenvolver um negócio de sucesso. Não dá para lucrar sem preparo. Exato. Nossa, perfeito. Show, né? Essa frase... Essa virou corte. Essa virou corte. Exatamente. Depois da etapa de formalização tem fidelização. Yeah. Formalização... por que eu tô correndo aqui? Primeiro pelo tempo, segundo porque isso aqui tá em conjunto. Fidelização é o pós-venda. Que é onde o corretor geralmente esquece o cliente que já está com comissão no bolso. Aqui entra o funil ampulheta. E da fidelização, esse cara indica. Esse cara é venda e relacionamento, lembra? Sim. Às vezes o cara não compra só um imóvel na vida. Às vezes o cara tem um filho que está subindo do rio na situação que ele estava há 15 anos atrás. Às vezes o cara tem um amigo que está na mesma situação que ele está atualmente. Então, assim... E esse cara tem outros relacionamentos. Exato. Tem infinidade de oportunidades. Exatamente. E quando você faz, por exemplo... Aprendi a estar com o PH, que também é meu parceiro. Abraço, PH. Ele também é cristão e ele fala que... Ele me tocou sobre isso, tá? E não tem muito tempo não, isso foi recente. Porque quando você entra nesses processos e processualização, e presalização, e negociação, você acaba esquecendo um pouco, naturalmente, a etapa de emocional e espiritual. Isso é natural. Ele me trouxe para a realidade no seguinte: Flávio, nós somos usados para a família, você tem essa noção? Para a família de quem está comprando, para a família de quem está vendendo e para a sua família.
Então, esse alinhamento de expectativas que a gente faz é Deus nos colocando ali, nós como cristãos acreditamos nisso. Que é o Espírito Santo, o Consolador, que nos dá a sabedoria, que é um dos frutos do Espírito Santo, discernimento, para trazer ali na mesa a paz, a longanimidade, a alegria às vezes, que já cansei de chorar na mesa com o cliente, de rir muito depois de negócio resolvido, enfim. Então, assim, olha a importância disso tudo. Geralmente o imóvel, tem gente que compra o imóvel a vida inteira. Sim. Imóvel é um patrimônio, é o bem mais caro da prateleira. Geralmente o cara não tem um carro mais caro que o imóvel. Geralmente o imóvel é o item mais caro que ele tem de patrimônio. Então, assim, é muito importante essa profissão corretor por isso. Por isso que às vezes eu bato na tecla que o corretor ele tem que se educar, ele tem que se profissionalizar. Aí, voltando lá para a pergunta do podcast, né, o tema. Como é que isso se torna um negócio lucrativo? Quando você entende desses processos, primeiro ponto, você tem conscientização, clareza dos processos. Captação, prospecção, qualificação, visitação, negociação, formalização, fidelização. 7 etapas. Quando você traz essa clareza do processo, você tem que buscar educação dentro de cada processo. Primeiro ponto. Você não está do início ao fim. Você é corretor autônomo, você que está me ouvindo aqui é um corretor autônomo, você não tem que estar no início ao fim. Você pode até captar, você pode até prospectar, você pode até qualificar. Visita com o cliente, negocia. Só que na hora da formalização, delega. É importante também entender que nós não sabemos de tudo. Eu mesmo no meu escritório, é impossível querer que eu faça todas. Hoje mesmo eu estava fazendo uma análise de um documento da área criminal. Uhum. Como eu sou a chefe do setor jurídico, eu coordeno essa equipe, eu leio tudo. Mas eu não sei, eu não sou especialista nessa área. Eu tenho que delegar para alguém que faça. Caso contrário, eu vou fazer um trabalho mal feito. Exato. E sem dizer que a gente tem limite. E eu tenho vivido muito sobre isso. Não dá, nós não temos tempo para perder com distrações. Entre elas é o nosso senso de eu faço tudo, Exato. eu sou tudo. Enfim, é impossível. Ninguém é especialista em tudo, ninguém consegue ser expert e excelente em todas as áreas. E Sim. é preciso a gente entender essa limitação. Pra mim foi difícil, porque eu sou meio centralizadora. Nossa, rapaz, eu tô na advocacia há mais de 10 anos. Não vou contar mais tempo não, vou deixar assim. Enfim, nesse tempo todinho, eu sou a irmã mais velha. Tem várias questões do meu perfil que me fazem ser controladora e centralizadora. Pra eu abrir mão do financeiro do meu escritório. Porque é outra coisa que um corretor precisa entender. Seja ele autônomo ou não, ele precisa entender que ele tem que saber administrar. Exato. Oxi. É difícil. Exato. E eu era advogada, fazia as audiências, tinha que receber os mandados de pagamento, fazer pagamento para o cliente, pagar as contas do escritório. Como que você faz tudo isso? Não faz. Faz mal feito. Alguma exato. coisa... Até a palavra de Deus também nos ensina. É impossível adorar 2 deuses. Não funciona. É impossível fazer tudo. É aquilo que a gente falou no início, é o pato, né? É o pato. O pato corre, o pato nada, o pato voa, nenhum dos três ele faz com Eu não sou mais pato, tá, gente? Eu deixei de ser pato só pra começar. Mas sabe onde o corretor erra nisso? O corretor ele tem um autocomissionamento, só que pelo fato de pagar para trabalhar, ele dá muito valor quando ele recebe esse comissionamento. Sim. Então, assim, ele já divide 50% com a imobiliária, geralmente, a maioria. Quando é autônomo, ele tem aquela comissão integral, mas ele tem um teto para bater, principalmente se ele não delegar as funções. Então, ele fica com medo de perder dinheiro dentro desse processo. Só que aí eu te conto que seguinte, meu querido corretor, quando você delega a função, você não perde, você ganha. Por quê? Porque você escala. Você foca no que você é bom e delega o resto. Sim. Tem corretor que manja de tudo de formalização. Eu tenho amigos corretores, Jadir foi um dos meus gerentes da VRS, abraço Jadir. Cara, Jadir, ele é brabíssimo nessa etapa de documentação. Só que ele também é muito bom nas outras partes. E algo até que a gente já conversou sobre isso. Cara, foca no que é bom, delega o restante. Isso aqui é uma etapa operacional. Isso aqui é uma etapa que você pode delegar, você perde um pouquinho, mas você ganha mais aqui. Por exemplo, eu hoje, Flávio... E ganha liberdade. Exato. Eu empresarializei o meu negócio, processualizei isso dessa forma e deleguei as funções da seguinte forma. Hoje o Flávio, eu faço os vídeos, mas os meus vídeos que você vê lá no Instagram, no YouTube, não sou eu quem edito. Eu tenho hoje o maior TikTok imobiliário de Teresópolis. Quem posta não sou eu. Eu só gravo, literalmente. Eu só gravo. Só vou lá no imóvel, hoje daqui a pouco, 3 horas tem uma gravação. Eu vou lá e gravo e vou embora. Eu deleguei a função de edição, eu deleguei a função de postagem, eu deleguei hoje a função de formalização, que inclusive eu preciso conversar contigo, porque deleguei mal. A gente precisa... Isso acontece. Faz parte. Tem que ter o alinhamento de expectativas. É sobre isso. Então, assim, eu deleguei hoje, o que eu faço? Eu auxilio na etapa prospecção,
tenho um captador. E aqui, etapa qualificação, deleguei pro SDR, nosso SDR, Inteligência Artificial. E eu fico transitando aqui, ó. Visitação, negociação. Eu que vou no imóvel... Que é onde o contato humano Exato. é crucial. E vou te falar, breve, aí entra na linha de empresarialização. Eu vou começar a atender a imobiliária através de uma assessoria, que eles eram corretores autônomos. E dessa etapa de ser corretores autônomos, eles estão empresarializando o negócio deles. Uhum. Só que eles ainda estão muito no operacional. Existe um negócio chamado ETO, um funil chamado ETO. O que é ETO, Flávio? Estratégico, tático, operacional. O que você falou que estava sendo pata. Você estava muito no operacional. Se você não faz esse funil, você fala, eu tô ferrado, né? Geralmente, a maioria dos empreendedores, a massa do Brasil, está no operacional. Eles têm CNPJ, mas eles ainda não viraram Exato. Quem eles precisam ser, que é o estrategista. Não empresarializa o negócio. Você tem que pular para cá. Você pode até transitar entre o estratégico e o tático. Eu, por exemplo, transito hoje. A imobiliária é muito nova, né? A gente está com 6 meses de imobiliária. Eu transito ainda, eu e o Cláudio, entre o estratégico, o tático e até o operacional, como eu tô falando. Visitação e negociação é operacional. Só que eu tô cada vez... Vou treinar outros corretores. Estou no processo de treinamento de corretores justamente para subir. Para eu sair da etapa de operação. Por quê? O empresário, você corretor, tá me ouvindo, que quer montar uma empresa, abrir imobiliária, eu sou extremamente contra o dono da imobiliária ter corretores e atuar na venda. Isso vai virar corte, vai gerar críticas e que bom, porque gera engajamento. É isso aí, que seja. O corretor que... Ah, Flávio, mas tem o corretor fulano de tal que inclusive dá treinamento, mentoria, que também atua na venda. Né? Tudo bem, mas não escala. Tanto é que tem um corretor que ele fala, é imobiliária boutique. Que é uma imobiliária que ele tem uma imobiliária pequena, com poucos corretores e tal. Aí tudo bem, ele ganha milhões, só não escala. E tudo bem, ele escolheu. Só que se você é corretor... Se for uma opção clara, ok. Porque depois, se não for claro, você vai ficar frustrado. Exatamente, você falou tudo. O que é a frustração? A frustração é um mau alinhamento de expectativas. Exatamente. Então, quando você é corretor autônomo, você é corretor de imobiliária. Aí, corretor de imobiliária, tá dividindo, tá insatisfeito, vira autônomo. Vira autônomo, bati um teto, não consigo fazer mais de tantos mil por mês. Abriu imobiliária. O que a maioria das imobiliárias faz? Vamos voltar o papo lá pro início. Como que as imobiliárias fazem? A maioria. Eles contratam os corretores, colocam o corretor para fazer tudo, divide metade da comissão. Essa imobiliária, ela não treina o corretor, ela não qualifica o corretor, ela deixa a maioria das funções com o corretor, não delega as funções para a empresa, como empresa em si. E geralmente o dono da imobiliária também vende e ainda reclama que tá vendendo porque o corretor não vende. Sim. Meu amigo, deixa eu te falar um negócio, teu corretor não vende porque você não treina ele. O corretor não vende porque você não treina ele. O corretor, ele é um vendedor. É inadmissível um vendedor não fazer venda, certo? Com certeza. Se então o cara ele não é vendedor. O cara que dá loja de sapatos, se ele não vendeu o sapato, ele vive do salário, morre de fome e ainda é demitido. Corretor é a mesma coisa. Se for a profissão que você escolheu, você tem que se educar, buscar vender. E você como empresário, qual é a sua função nisso? Educar seu operador. Se você tá no estratégico e tático, você tá vendo para isso, você tá olhando para isso. Só que sabe qual é o problema? A maioria estão no operacional. Não conseguiram ainda fazer a transformação da própria... Essa transição para cima, ela é difícil de fazer. Ela é. Para mim foi muito difícil. Eu passei muito tempo sendo empresária com CNPJ, porque eu não era uma empreendedora. Sim, exatamente. E quando você transita muito aqui nessa etapa de operação, você não tem olhos macro. É o macro e o micro, né? O operador, ele tá no micro, ele tá nas pequenas funções diárias que faz a empresa girar, gira a engrenagem da empresa. Só que quando você é empresário, você é o dono do negócio, aquele ali tem um teto para bater. Então você tem que ir para onde? Pro macro. Você tem que olhar de cima o seu negócio. Ver os pequenos ajustes necessários, as estratégias de mutação que de tempo em tempo toda a empresa precisa entender que ela passa por um processo de transmutação. Exatamente. A sociedade muda e nós temos que mudar com ela. Exatamente. Quando você é o empresário, é o dono da empresa e está na operação, você não consegue ver isso. Você não tem clareza de processo. Você não tem tempo. Você não tem clareza de processo, você não tem clareza da dor do seu corretor. Eu já trabalhei em imobiliárias e passei um tempo sem vender e o dono da imobiliária nem sabia. Um dos donos, né? Já fui ajudado também por empresas por tempo sem vender, sendo que, na verdade, a empresa não tem que ajudar com... Eu sou grato por isso, tá? Isso não é ingratidão, pelo contrário, sou grato por isso. Já tive que ser ajudado por empresas de ganhar a cesta básica. Eu, Flávio, tô falando de mim. Sim. Ganhar a cesta básica do dono da empresa, me ajudar com compra porque eu não estava vendendo. Sendo que, na verdade, às vezes a melhor ajuda que o empresário pode dar é treinamento.
A melhor ajuda que o empresário... Sabe qual era a melhor ajuda que eu posso dar hoje pro meu... Não tô falando contra, porque se um corretor meu precisar, obviamente eu vou ajudá-lo. Só que eu vou ajudá-lo com isso e além. O que é o além? Cara, daqui, o que você tá errando? Onde é que você tá errando? Abre teu CRM aí, vamos ver quantos clientes você tem na esteira. Onde está o problema? Pô, você tá com 3 clientes na esteira, na etapa visitação, o que esses caras não fecharam? O que tá faltando na negociação? Pô, tu puxou uma proposta? Esse cara aqui que tá procurando. Você entendeu a dor dele, que tipo de imóvel talvez? que ele quer? A dor dele. Qual é a dor dele? Que tipo de imóvel que ele... Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Sim, perfeitamente. Então, assim, a gente tava até falando sobre isso ontem lá no escritório. Eu cheguei no número, Flávio, tá? Média minha, Flávio. Isso é individual, gente. O que é a minha média? Eu preciso, para fazer um fechamento aqui na etapa de formalização, né? Vou colocar aqui como fechamento. Para essa etapa aqui, eu preciso... Vamos colocar para um fechamento. Eu, Flávio, isso é individual. Eu tenho um Clabin que é meu parceiro lá de escritório. Ele é absurdo. A etapa de conversão dele na negociação é... Eu nunca vi desses 10 anos um negociador como ele. O cara senta na mesa pra ele pra negociar, o cara compra, não tem jeito. Ele convence o cara de que o cara, se não comprar, o cara é burro. E é verdade. Ele coloca o cara no imóvel... Então, assim, ele tem um alto índice de conversão. Só que ele tem um baixo índice na etapa aqui de qualificação. Hoje ele tem o maior YouTube da cidade, então a prospecção dele é ótima. Só que a organização dele entre qualificação, visitação, ele tem um sócio que faz isso, que é o analítico, né? Geralmente tem um analítico. E o sócio dele que é analítico faz isso, que é o PH. Então, assim, dentro da etapa de... Eu, Flávio, quais são os meus números? Para um fechamento, eu preciso estar, em média, girando entre 3 negociações. Só que para 3 negociações, eu preciso estar com a média de 7 a 9 clientes visitando. Só que para estar com 9 clientes visitando, eu preciso ter qualificado em torno de uns 12. 12 a 15. Para gerar visita. E para qualificar de 12 a 15, eu preciso prospectar pelo menos 2 a 3 imóveis por semana em plataformas distintas, usando network, usando... Todos você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Possíveis. Perfeitamente. Então, para receber 50 clientes, para qualificar 12, 15, para ter uma visitação, para fechar uma venda. Então, se o corretor não tiver esses números em mente, não tiver um alinhamento de expectativas, às vezes, com o gestor dele, cara, vamos lá. Por que hoje um imobiliário, um corretor, isso também gera conflito, tá? Isso é polêmico. Uma imobiliária acha que a obrigação dela é gerar lead para o corretor. Ah, não, já pago tantos mil em portais, já pago tantos mil em gestão de tráfego. Não, eu tenho aqui, às vezes paga até uma agência, na maioria das vezes nem paga. Mas às vezes até paga uma agência. Não, aqui eu prospecto, aqui eu entrego o lead para o corretor. Não, mas a nossa empresa, o corretor aqui só qualifica, visita e negocia, porque a formalização, quem faz somos nós. Cara, teu corretor sabe qualificar? Teu corretor tem um script de qualificação? Você ensinou ele a qualificar? Teu corretor tá fazendo 20 visitas. Quantas negociações ele tá? Nenhuma. Ele tá visitando com cliente qualificado? Não tá. Não tá. Ele só tá visitando, só tá saindo. É perda de tempo. De quem é essa responsabilidade de ensinar? Deveria ser das empresas, do próprio empresário como sim. Mas eu vejo muito empresário em todas as áreas, eles contratam o profissional, mas não buscam a profissionalização. Porque eu estou carente, e nós já até falamos sobre isso aqui em um podcast. Eu estou precisando de mão de obra, então eu vou atrás dela porque eu estou necessitado. Mas você não contrata quando precisa, você contrata sem precisar, porque eu preciso qualificar. A gente está passando por qualificação no ato de contratação de profissional. Exatamente. E não dá para contratar qualquer um. Exatamente. Por exemplo, lá na empresa, dificilmente vamos contratar corretores que já estão no mercado. Dificilmente, pode ser que aconteça, mas dificilmente. Porque a gente quer, dentro da linha de atuação onde nossos corretores vão atuar, a gente quer vendedores. Inclusive, vendedor que está nos assistindo, pode mandar um currículo no e-mail que está embaixo, no meu direct, dá um jeito de falar comigo. Vamos deixar tudo aqui, gente. Mas é sério, porque a gente não quer corretores que já estão no mercado, porque é muito difícil eles aprenderem isso aqui. Essa etapa do funil, e porque eu aprendi minha vida inteira assim, porque eu Tem fiz... o próprio engessamento da mente do profissional, o orgulho, raro, etc. É muito raro hoje acontecer da pessoa... Hoje não, né? É raro do ser humano tirar um conhecimento da cabeça, ter a humildade e falar, não, eu não sei tudo, deixa eu aprender. É muito raro. Ainda mais quando se trata do mercado imobiliário, que o cara ganha muito, o cara já fez muito dinheiro na vida, às vezes o cara... Então dificilmente a gente vai contratar corretores que já estão consolidados. Geralmente será ou corretores novos, acabaram de tirar o crédito, estão perdidos, ou vendedores de fora. Justamente porque é mais fácil de eu treinar. Eu invisto menos tempo desconstruindo algo na mente deles. Eu invisto mais tempo construindo isso aqui. Desconstruir dá muito trabalho. Muito trabalho.
Lembra da história que a gente estava falando nesse podcast, do líder dos jovens, dos pais dos jovens? É muito mais difícil. O desafio de um líder dos jovens não são os jovens, são os pais. Porque desconstruir algo na cabeça dos pais é muito mais difícil. E na empresarização é a mesma coisa. Então, quando o corretor entra sabendo qual é a função dele, o que ele faz? Pô, vou captar, tudo bem, o corretor pode captar, pode qualificar, pode visitar. Como que ele faz isso? Alinha expectativa com o gestor. Alinha expectativa, nicho, falando do nicho que você falou. Alinha expectativa do nicho que você vai trabalhar. Pô, vou trabalhar só apartamentos. Cara, vai escalar. Apartamento tem escala. Apartamento, por exemplo, esse casal lá que a gente vai atender na assessoria, eles trabalham com econômicos. Econômico, você ganha pouco na quantidade, na unidade, mas você ganha muito na escala, na quantidade. Sim. Então, enquanto meu ticket médio de vendas é de 900 a 1 milhão e 100. Então, vamos colocar 900, 45 mil a média de comissão em Teresópolis, que é 5%. Então, inclusive entra a questão de negociação de comissão, que eu já posso falar sobre isso depois. Vamos colocar a média de 45 mil de comissão, 900 mil. Puxando para baixo. 45 mil. Para um cara que trabalha com econômico, ele vai ter que fazer 3 vendas de 300 mil. Só que, vou te falar, é mais fácil você fazer 3 vendas de 300 mil do que uma de 900. Tá? Só que às vezes o cara fica de olho no máximo. Cara, escolhe um nicho. No nicho que você escolher e você se educar, você vai ser bem sucedido, eu garanto. É que as pessoas desistem muito fácil. E não existe nenhum nicho que você alcance resultado no estalar de dedos. Nenhum propósito da sua vida você vai encontrar resultado da noite pro dia. Nada grande é construído da noite pro dia. Tuxê. Nada que é grande é construído. Só que nós estamos numa geração de... imediatista, né? Você pega o telefone, faz o pedido de comida, chega em 1 hora e se atrasar... Você já manda mensagem lá, opa, tá demorando em 1 hora porque eu tô sendo pessimista. Exatamente. Porque são minutos. Mas a vida real não é feita dessas expectativas, não é feita desses marketings no sentido de iFood, cheguei. Ou fiz o miojo, nossa, tô alimentado. Você não tá alimentado. Você tá mal acostumado. Tá mal acostumado. Você está criando um problema para gerações futuras e para sua própria vida. E assim, eu acho que precisamos trazer para os corretores e para todos os demais profissionais que nos escutam que não se faz uma atividade lucrativa de sucesso pensando no imediatismo. Não. Eu estou na advocacia há mais de 10 anos, estou construindo o meu negócio, um legado, eu sempre falo de legado, estamos construindo um legado. Não é da noite para o dia. Talvez as gerações futuras vão desfrutar de algo mais estável, mais consolidado, mas ainda assim existe o desafio de permanecer e perpetuar. Sim. E o que nós queremos? Se você quiser só os 300 mil, tudo bem, você faz, depois vai ter o desafio porque a sociedade vai mudar, as intenções vão mudar, o rio é uma coisa, depois a serra vai se tornar outra, enfim, tá tudo mudando. Como é que você está se capacitando nesse momento? Exato. E nós estamos numa era em que a tecnologia chegou de tal forma em que é impossível ignorar. Você mesmo já falou da inteligência artificial em uma das suas áreas de setorização de processo. A mesma coisa no jurídico. Tem coisa que o meu escritório já não é mais uma pessoa que faz, é uma inteligência artificial. E isso vai acontecer de forma gradativa tão enorme, de grande, sendo assim muito redundante, cometendo erro gramatical mesmo, porque nós precisamos entender que ou eu me aperfeiçoo e começo a trabalhar em conjunto com o que está acontecendo, ou eu perco o mercado. Fica para trás. E vou ficar para trás. E acredite, nem Uber vai dar para ser, porque vai ter outro motorista lá que vai ser um robô. A gente tá vivendo, a gente tem quase a mesma idade, a gente tá vivendo o que a gente vê nos filmes. Sim. Quando criança. E filmes de 10, 15, 20 anos atrás. Acho que a Samsung lançou, acho que foi a Samsung, que lançou um carro voador. Eu tô acompanhando. O foguete que já deu ré. Mas enfim. A gente tá vivendo o futuro, a gente tá vivendo robôs. O Elon criou os robôs lá. Os robôs andam, falam. Secretaria de Informação, pelo que eu já li, já tem humanoide, só estão trabalhando na bateria dele. Mas enfim, pra durar... Dizem, né? É o que dizem. Eu não vi, mas eu não sou tão cética assim, não. Eu até meio que acredito. O negócio tá muito... Eu sou muito conspiracionista. Não vou nem entrar nisso. Papo pra outro podcast. Então, assim, dentro disso que você falou, faz muito sentido. Inclusive, o corretor, ele tem que pensar no médio e longo prazo. Sim. Se você entra no mercado imobiliário, você que está entrando agora, buscando entrar, às vezes está ouvindo esse podcast, pensando em entrar, saiba que é médio e longo prazo. Lembra que eu falei que venda é relacionamento? Sim. Relacionamento não é curto prazo. Você não conhece alguém... Bom, hoje em dia até se conhece alguém na mesa de bar e leva para casa, né? Mas dificilmente casa. Enfim, exceções à regra. Mas dificilmente casa. Essa pessoa que você conhece, às vezes, na mesa do bar, leva pra casa e não casa. Ou seja, não constrói um relacionamento de longo prazo.
E quando acontece, é a minoria que isso acontece. Então, isso que você falou faz muito sentido. É o longo prazo, é a semeadura, né? É o pensamento em semear para colher lá na frente. É o pensamento em semear, que é uma fidelização com o cara agora, que às vezes é um negocinho chato, investe às vezes um pouco mais de tempo do que propriamente de dinheiro. Mas é uma semeadura que você está fazendo que o cara vai lembrar de você. Nós dissemos que tempo é vida, então você está investindo numa vida e vida gera vida. Exato, exatamente. Então o cara que tem um monte de frase bacana nesse podcast. Tem, né? Vai gerar muito corte para vocês. Esse pensamento de longo prazo, que é uma dificuldade eu vejo hoje da nossa geração, né? Eu falo por mim também, tá? Porque eu também sou ansioso e imediatista. Eu queria que o cliente chegasse, visitasse e fechasse na primeira venda. Não estamos sozinhos, somos todos assim. Mas infelizmente não é assim. Então assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me adaptar ao longo prazo. E como se adapta ao longo prazo? Treinamento, capacitação, qualificação. Você não tem como construir, como a gente falou, não tem como construir nada de sucesso e rentável de longo prazo agora. Você começa a construir agora, mas isso não se constrói agora. Você começa, mas você não constrói de hoje para amanhã. Exatamente. Um lançamento de um edifício imobiliário, a gente faz o lançamento hoje para o cara morar daqui a 2, 3 anos. Na melhor das expectativas. Então assim, é construído. E é onde a maioria erra justamente nisso. Então assim, quem está começando agora no autônomo, né, saiu de empresa e virou autônomo, ou começou agora como autônomo. Falando agora para o público-alvo de corretores autônomos. Saiba que o mercado de autônomo, você vai fazer dinheiro. Tem muito corretor autônomo fazendo centenas, 6 dígitos, 5 dígitos de comissão mensal. Só que tem um teto. Você atinge um teto. Tem muitos corretores autônomos famosos aí no mercado, Ayrton Lavirre, o Lucas Felt, os famosões lá de Alphaville e tal, que eles estão montando empresa. Por quê? Eles viram que como autônomo eles têm um teto e eles trabalham com altíssimo luxo. Imóveis de 15, 20, 30 milhões, talvez Teresópolis nunca veja. De 30, 40 milhões. Só que eles hoje viram que tem que empresarializar o negócio. Estão contratando corretores, estão trabalhando a marca deles. Isso dentro do crédito jurídico você pode, até paga mais barato. Você trabalhar o próprio nome, trabalhar com o próprio nome, empresarializar o próprio nome. Só que para você ter escala, e a margem mora na escala. Né? Você tem uma alta margem onde tem uma alta escala. Você só consegue escalar empresarializando. E para empresarializar, tem que processualizar. Exatamente. Acho que o resumo seria do podcast seria esse. Para você, como você torna a pergunta do tema, né? Como fazer da corretagem um negócio lucrativo? Para fazer um negócio lucrativo, tem que empresarializar. E para empresarializar, tem que processualizar. Ganhar clareza dentro dos processos, treinar dentro dos processos, delegar as funções específicas dentro dos processos e treinar quem está dentro do processo. Exatamente. Qualificar quem está ali dentro. E se você chegou até aqui, foi uma chuva de ideias, uma chuva de dicas. E é muito importante que neste momento você já clique aí no sininho, porque nós temos trazido muitas novidades para você. Eu não sei o que te dizer além de volta a esse vídeo, pega um caderninho, uma caneta e anota tudinho, porque eu pessoalmente, Flávio, recebi muitas dicas. E olha que estamos falando da advocacia, uma outra área, mas já tô com dicas, gente, é vivendo e aprendendo. E nós precisamos entender que a vida é um processo de crescimento em aprendizagem. Exato. E aí eu vou te dar a oportunidade neste momento para você dar um conselho ouro que você puder dizer e também já deixa aí o seu curso, sua rede, para que possam te seguir e conhecer um pouco mais do Quintal Serrano. Vamos lá. O curso ele tá ficando pronto, porque eu tô focando na empresa, né? Então o curso a gente tá até gravando, ainda vai ficar pronto, mas eu ajudo sempre. Por que eu tive a ideia de ter o curso? Porque sempre ajudamos corretores no off. Você como advogado já há um tempo, você ajuda advogados no off. Tem muita gente que pede conceito. E corretores também. Então eu montei o curso na intenção de, além de ajudar mais corretores, poder rentabilizar com isso, óbvio. Então, e escalar, né? O curso fica gravado e vários corretores, centenas, podem ver. Então o curso ainda está sendo formado, tá? A gente está gravando, mas me chama no direct, Flávio Freire Corretor em todas as redes, consegue me encontrar. Quintal Serrano, Teresópolis, YouTube, Instagram, enfim, tudo. Também consegue me encontrar. Hoje a gente tem dentro da etapa de recepção do lead, principalmente nas redes da empresa, tem o SDR lá. Mas eu estou sempre acompanhando, então
vai conseguir falar comigo de qualquer forma. E assim, nenhuma inteligência substitui o humano. E eu acho que assim, um conselho ouro, além de tudo que a gente já falou aqui, trazendo para o tema, né, de como transformar o negócio de corretor lucrativo, entenda que é sobre pessoas. Entenda que é sobre pessoas. Entenda que dentro de pessoas tem propósitos. Não sei se quem me assiste geralmente é cristão, mas independente de ser cristão, tem um propósito naquilo que você faz. Seja individual, seja monetário, seja espiritual. E quando você é cristão, isso se torna muito mais pesaroso. Porque nós vivemos por um propósito. Apesar do fardo ser leve, né, do jugo ser suave, nós vivemos para algo além. Então, quando se trata de pessoas, o corretor que entende que se trata de pessoas, ele vai ter mais paciência. O Klabin gosta de usar uma frase que ele fala assim: vou mostrar para você como se estivesse mostrando para minha mãe. E na verdade é isso. Na verdade, você tem que se colocar no lugar do cliente. A empatia é isso. Coloca o cliente no seu lugar e se coloca no lugar dele. Às vezes o cliente proprietário quer negociar uma comissão porque você não gerou valor suficiente para ele. Então se coloque no lugar da pessoa. Esqueça a cifra. Esqueça a comissão. Isso é consequência. Eu sei que Exato. Perfeito. É consequência. Eu sei que é difícil. Geralmente, quando você leva um cliente na casa de 1 milhão, você já faz conta naturalmente. 5%, 50 mil, imobiliário. Aquela conta eu posso pagar, não sei o quê. Exato. Ou então vou fazer mais. É difícil você fazer uma análise do cliente e se colocar na pessoa do cliente. Só que é necessário. Não vai adiantar de nada você empresarializar, processualizar, me procurar. A gente está com consultoria, por exemplo, a gente está com uma empresa já de consultoria na Baixada e outra agora que vai começar aqui em Teresópolis. Então, assim, a gente pode começar a fazer uma consultoria, a gente pode começar a empresarializar, eu posso te trazer clareza dentro dos seus processos, só que nada disso vai adiantar se você não entender que é sobre pessoas. São pessoas compradoras, são pessoas vendedoras, são pessoas que trabalham contigo, seus colaboradores, são pessoas, os corretores que estão dentro da empresa, que são associados, não são funcionários, são pessoas da sua família e é você como pessoa. Assim, entenda que é sobre pessoas. E eu espero que você tenha gostado de mais este podcast. Eu, pessoalmente, eu sou muito grata, Flávio, pela tua presença. Muito grata mesmo por tudo aquilo que você compartilhou. Espero que a nossa jornada se estenda assim por muito mais tempo. Até porque, nos bastidores, eu conheci o Flávio, na verdade, da minha irmã Adriane, que é arquiteta, e teve uma conversa com vocês, que eu já conheço vocês a longo prazo. Eu agradeço a Deus porque Deus tem trazido pessoas com propósito, pessoas com visão e pessoas que têm crescido. É tempo de você fazer a diferença, seja você advogado, corretor, arquiteto, mas neste momento diretamente para você, corretor. Aqui está uma relação enorme de dicas, inclusive anotado, amplie sua câmera que talvez você vai ver a letra do Flávio. Anotou aqui literalmente um mapa do tesouro. E para que você possa alcançar os resultados, você precisa fazer a sua parte. Então volta esse vídeo, assiste tudinho de novo, anotando, mas não esqueça de clicar no joinha, de clicar no sinal para que possa receber todos os nossos vídeos e de nos seguir nas nossas redes sociais. Aqui na descrição vai aparecer os nossos contatos, do Flávio também. E caso você deixe comentários, nós vamos encaminhar para você, Flávio, para que você possa continuar instruindo corretores e pessoas que queiram crescer. E se precisar de ajuda jurídica, Albuquerque Advocacia, com grande prazer estará junto na mentoria e naquilo mais que vocês precisarem. E nos vemos no próximo podcast.